Diga comigo, aleluia! Que som bonito! Alarido de vencedores, alarido de crente cheio da glória de Deus. Pastor Marcos Feliciano. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa manhã? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, sem perca de tempo, abram-na comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Parabéns às Assembleias de Deus do Brasil pelo seu centenário. Parabéns à Igreja Mãe de Belém por tão grande obra, por nos orgulhar de sermos assembleianos. Fiquei emocionado ontem naquele estádio, quando vi aquele presente de Deus para todos nós. Parabéns ao pastor Samuel Câmara, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. E pregar numa festa como essa é uma emoção muito grande. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 2 e na sequência o versículo 14 e 15. Está escrito assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 14 e 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E a igreja diz amém. Coloque a Bíblia na cadeira, no banco, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aproveita porque ainda dá tempo. Isso. Pegue na mão da pessoa, aperte com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e entendemos que daqui a alguns momentos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Daqui a alguns momentos os que vieram tristes para este lugar começarão a saltar de alegria. Os que vieram cambaleando, caídos ao término deste culto, sairão voando nas asas do seu Espírito. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, cerque este pavilhão com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a estes demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre este lugar neste momento, Senhor, e envia do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Senhor, e mostra o caminho da verdadeira adoração. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz amém. E os que podem, tomem o seu assento, glorificando a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, eu fiquei me questionando sobre o que falar para uma tão grande multidão e para uma igreja tão bem preparada. Foi aí que o Senhor me disse, na comemoração deste centenário, tente revelar um dos segredos desse poderoso ministério que é o ministério pentecostal das Assembleias de Deus. Uma das marcas mais fortes da nossa igreja e da nossa fé é o carisma do Espírito Santo. E nós sabemos que no carisma do Espírito Santo nós temos a diversidade de dons do Espírito. E uma das marcas das Assembleias de Deus do Brasil e do mundo são com certeza o fluir
nestes dons espirituais. Para entendimento de todos, nesta manhã eu não prego para uma igreja comum. Eu prego para uma igreja que é revestida por dentro e por fora. Se você se aperceber de quem está do seu lado esquerdo, daqui a alguns momentos você vai ver que essa pessoa vai sair deste nível natural e vai entrar num nível sobrenatural. Eu não duvido que você esteja sentado ao lado de um profeta, e eu conclamo aos profetas que abram os seus lábios nesta manhã, para que este lugar venha a ser sacudido pela glória do eterno Deus de Israel. Só para eu ter certeza que estou pregando no lugar certo. Tem algum pentecostal neste lugar aqui? Então levante a mão direita para o céu comigo, por gentileza. Coloque no ombro de quem está do seu lado esquerdo ou direito. Agarre com carinho o irmão, isso. Se ele fez cara feia para você, chuta a canela dele. Isso, agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada agora. Irrita ela, acorda ela. Diga: Deus te trouxe este centenário para sacudir a sua fé. E só quem crê nisso dá um grito para acordar Belém todo nesta manhã. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, eu tenho aqui na carta magma o ensinamento do apóstolo dos gentios. Eu tenho aqui o ensinamento do homem que se envolveu por demais com a glória do Espírito Santo e que teve a graça do Senhor de participar de um estudo bíblico, não na terra, mas no céu. Ele mesmo contou na sua história que conhece um homem que há 14 anos passados dessa história, quando ele escreve a carta aos Coríntios, havia conhecido o céu. Ele deixou de falar que este homem era ele mesmo. E todas as vezes que na sequência ele vai ensinar a igreja, ele faz questão de dizer que tudo aquilo que ele ensinava, ele havia aprendido direto com o Senhor. O apóstolo São Paulo, logo no começo da sua conversão, tendo sido colocado de lado por um tempo pela igreja de Jerusalém, ao retornar para a cidade de Tarsis, passa por 14 anos num seminário individual, num seminário VIP. O Senhor Jesus, durante 14 anos, tratou do coração de Paulo e o ensinou a comungar e a caminhar pelos caminhos do Espírito Santo. A linguagem deste apóstolo, embora seja erudita, ela é uma linguagem complexa espiritualmente falando. Foi a esta igreja, aos Coríntios, que ele disse que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não havia subido ao coração do homem, era o que Deus havia reservado para aqueles que o amavam. Paulo falava de uma linguagem alta, Paulo falava de uma linguagem transcendental, de uma linguagem metafísica, espiritual, invisível. E tendo ele mesmo sido batizado com o Espírito Santo, tratou de ensinar à igreja como funcionava o fluir do Espírito. E aqui no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, no verso 2, ele diz que aquele que fala em língua estranha não fala aos homens, mas fala a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Eu quero falar nesta manhã sobre esse poder da glossolalia que o Senhor nos deu, sobre este poder de orarmos numa língua que não é a nossa língua materna, numa língua que nós não entramos em nenhuma faculdade para aprender, numa língua que recebemos por mistério e por revelação divina. Tem alguém aqui que já falou nessas línguas estranhas alguma vez? Deixa-me ver. Coisa linda. Semana passada eu fiquei um tanto aborrecido, pastor Gesiel Gomes. Eu assistia a TV e no programa do Jô Soares, que é um dos programas mais assistidos, apareceu um cidadão ex-pentecostal e o mais novo ateu do Brasil. E ele então começou a debochar do movimento pentecostal, dizendo que ele pertencia a uma igreja de malucos, e ele ensaiou algumas línguas estranhas, e aquilo mexeu com o meu coração. Oxalá que aquele senhor Jô Soares, pudesse levar alguém que entenda da matéria, e aí talvez assim eles teriam um pouquinho mais de respeito por nós. Eu sei que não é natural entendermos que alguém que nunca foi em uma faculdade possa orar em línguas estranhas. Eu sei que na mente das pessoas comuns isso não pode ser tratado de maneira normal, porque eles não entendem a linguagem do Espírito Santo. É um dom, é um mistério, e se é um dom e é um mistério, não temos que tentar compreendê-lo aqui, mas temos que recebê-lo aqui e fluir e colocar para fora. Eu estava uma vez sistematizando este assunto e comecei a discorrer a Bíblia Sagrada, e a revelação que o Senhor me deu foi profunda demais. Os dons de línguas estranhas que vem permeando o centenário das Assembleias de Deus não são apenas um sinal da evidência do batismo com o Espírito Santo,
como muitos de nós vêm aprendendo. O falar em línguas é um pouco mais profundo. O falar em línguas é um pouco mais intangível no linguajar e no pensamento do homem. Ele é verdadeiramente transcendental. Quando eu estava absorvendo esse contexto e tentando compreender o que eram estas línguas, eu fui lançado ao livro do Gênesis. E lançado ao livro do Gênesis, estive de frente do primeiro homem por Deus criado. Nós sabemos o seu nome, Adão. E quando Deus cria Adão, sendo o primeiro ser inteligente na terra, sendo um ser que tem a matéria da terra e tem a essência do céu, ou seja, a princípio, quando Deus faz os anjos e os cria, o Senhor os cria em essência celeste, em espírito. Na sequência, quando Deus faz os animais da terra, Deus os faz apenas do pó da terra. Mas quando Deus faz o ser humano, Deus coloca no ser humano a essência do céu e a essência da terra. Deus usa o pó da terra para fazer o corpo do homem, mas é pelo sopro da sua boca que ele cria o espírito do homem. Então entenda você que o ser humano é a mais bela e a mais complexa de todas as criaturas por Deus já criado. Ao criar estes seres, o Senhor tem que se comunicar com eles. Se olharmos para o céu, saberemos que Deus conversa com os anjos na sua língua celeste. E os anjos são seres intelectuais, são seres inteligentes, porque são seres espirituais. Todo ser espiritual é um ser inteligente, diferente dos animais irracionais que vivem na terra. Os animais irracionais, eles não têm espírito, são apenas alma vivente. Não tem espírito porque não tem o fôlego de Deus soprado em suas narinas. Quando Deus faz o homem, Deus faz o homem uma criatura inteligente e se comunica com ele. E eu quero aqui agora mexer um pouquinho com a nossa inteligência. Tente aí agora imaginar qual era o idioma que o primeiro homem da terra falava. Acotovele o irmão do seu lado, comungue com ele, pergunte para o irmão do seu lado: que língua você acha que Adão falava? Vamos lá, vamos questionar, vamos tentar entender isso nesta manhã. Qual era o idioma do nosso primeiro homem, do primeiro homem nesta terra? Qual era o veículo de comunicação que tinha Adão com Deus? Porque a Bíblia Sagrada diz que todos os dias à tarde o Senhor descia no Éden e falava com o homem face a face. Durante a queda do homem é nato nós lermos a Bíblia, Deus dizendo assim: eu vi que você, Adão, onde está? Deus questionando ele: onde tu estás, Adão? E Adão responde: Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. E o Senhor questiona ele: como é que você sabia que estava nu? Há um diálogo de entendimento, há uma inteligência fluindo. Se você procurar nos livros conhecidos da terra, se você procurar na Barça, na enciclopédia Barça ou no Google, qual foi o primeiro idioma que o homem falou? Porque eles vão dizer que o homem primeiro falava por sinais, por gestos de mão, por fumaça, por pedras, por paus. Mas nós ficamos com a palavra do Senhor. O homem foi criado um ser inteligente. Então, se perguntarmos a eles, eles vão dizer que a língua que o homem falava, o mais próximo da língua do primeiro homem, do homem primitivo, era uma língua da Suméria, o sumeriano. Mas para nós que somos celestianos, para nós que somos pentecostais até o tutano dos ossos, sabemos que a primeira língua do homem não era uma língua como eles falam. A primeira língua do homem era uma língua crível, era uma língua inteligente. E o que eu vou falar agora vai mexer com a sua estrutura. Se os céus tinham criaturas inteligentes, que eram os anjos, e os anjos falavam com Deus numa língua celestial, quando Deus criou o primeiro homem na terra, qual era o idioma que você acha que Deus plantou dentro dele? O primeiro idioma que Adão falava era o idioma de Deus, porque ele entendia Deus na sua essência, e ele falava com Deus na sua essência. Vai prestando atenção no contexto e na construção dessa mensagem, e você vai entender onde eu quero chegar. Deus falava com o homem, e o homem falava com Deus. Após a queda do homem, houve uma ruptura de alianças, houve uma ruptura de amizades, mas mesmo assim, Deus permaneceu com a língua que o homem pudesse com ele se comunicar e comungar. Mas quando chegamos no estopim da raça humana, sendo uma raça que não mais cria em Deus e que traía a sua confiança, quando chegamos na Torre de Babel, quando subimos com ela ou no alto do monte dela, vemos os homens construindo, olhamos para o céu e sentimos o peso da ira de Deus. Deus olhando para a terra, vendo que os homens o estavam chamando de mentiroso, porque o Senhor havia dito que não destruiria mais a terra com água. Se o Senhor havia dito que não destruiria mais a terra com água, ora, porque eles estavam construindo então uma torre? Naquele momento houve uma ruptura de fato entre a aliança celeste com o homem. E quando isso acontece, senhoras e senhores, o Senhor conclama no céu: eia,
desçamos e confundamos a língua dos homens. Eu tive acesso aos escritos originais e descobri que a palavra confundir a língua dos homens no original significa: tiremos do homem o poder de se comunicar conosco, tiremos do homem o poder de falar conosco numa língua inteligente. É na Torre de Babel que o homem perde a linguagem celeste, é na Torre de Babel que o homem perde o contato de fato com Deus, porque o homem trai a presença do Senhor. É também pelo começo da Bíblia Sagrada que o Senhor diz: o meu espírito não estará mais com o homem, o meu espírito não permanecerá mais com esta raça que não pode me adorar, que não pode mais me agradecer. Deus corta o contato de ligação com o homem. Passa-se o tempo, Deus olha pela Mesopotâmia e vê que o homem sozinho não tem força de nada, porque o homem sem a presença do Espírito Santo que estava nele torna-se um animal, uma besta fera, um bárbaro. Imagine você que o mesmo homem que constrói a Torre de Babel, Nimrod, mata o seu pai e casa com a sua mãe, mantém relações com ela e tem filhos com ela. A raça de homens que vem para a terra sem a presença do Espírito Santo é uma raça maldita. É aí que entra a substância do amor celeste. Deus olha para o mundo e vendo que o mundo não tem condição de se manter sozinho, Deus abre então uma brecha, um subterfúgio, e ele começa então a procurar na terra alguém com quem ele possa voltar a manter contato. E Deus entra pela Mesopotâmia, e na Mesopotâmia Deus encontra um homem cujo nome era Abrão. E o Senhor percebe que o coração de Abrão é diferente dos demais homens, mas mesmo assim Deus põe em prova a sua chamada. Na calada de uma noite, o Senhor não vem em corpo presente, o Senhor vem com aquela voz interna e diz no ouvido dele: levanta-te, sai da sua parentela e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Não houve questionamento, não houve crise interior, não houve dúvida. Esse homem levanta, começa a arrumar as suas tralhas, avisa a família, avisa todos os seus empregados, e mesmo sem saber para onde ir, ele desmancha a sua tenda e sai pelo meio da calada do deserto na noite. Não sei se para a esquerda, não sei se para a direita. Acredito que assim como eu estou aqui agora estupefato pela atitude de Abraão, o próprio céu para ver. Deus descortina o céu e olha e diz: parece que eu encontrei alguém que tem coragem de acreditar em mim, ainda que eu não lhe dê sinais. Eu disse sai e ele saiu. Ele não sabe para onde está indo, mas acreditou na minha palavra. Esse homem será o pai da fé. Quando esse homem se intitula ou recebe o título de pai da fé, Deus fica tão feliz com ele, que naquela mesma noite, quando o seu corpo já não aguenta mais caminhar, ele para, monta uma tenda novamente, e quando ele vai dormir, vem a voz do Senhor de novo e diz: Abraão, sai da sua tenda agora e olha para o céu e conta as estrelas do céu. Obediente, penso eu, ele começa a contar uma, duas, não sei quantas ele chegou. Nessa nossa terra, nesse nosso mundo moderno, no livro do Guinness Book, foi considerado um indiano, um homem com a maior visão da terra. Ele conseguiu catalogar a olho nu durante 3 dias, com pessoas do seu lado, 2.500 estrelas diferentes. Se Abraão tivesse o QI desse homem, vamos imaginar 2.500 estrelas e a voz do patriarca embargando e parando, e Deus dizendo: por que parou de contar? E ele dizendo: porque não dou conta de contar. O Senhor me manda fazer algo que eu não dou conta. Eu imagino uma gargalhada celeste, eu imagino um gozo no céu, e Deus dizendo: ainda bem que você não conseguiu contar, porque se você conseguisse contar as estrelas do céu, um dia alguém conseguiria contar o número de bênçãos que eu tenho para você. Você não é comum, Abraão. Agora sai daí, vai para a areia do mar e conta a areia do mar. Abraão nem arreda o pé, ele diz: Senhor, na palma da minha mão deve caber infinitamente mais do que todas as estrelas que eu contei, não dá para contar. E Deus então diz: assim será a tua descendência. E eu não tenho dúvidas nenhuma para falar que mesmo estando na América Latina, mesmo estando aqui no Brasil, mesmo estando aqui falando nessa língua tupiniquim, eu estou pregando aqui para sementes de Abraão, para homens e mulheres que foram abençoados na semente de Abraão. Tem alguém aqui que foi abençoado? Tem alguém aqui que pertence a esta família? Então dá mais um grito de glória para este ginásio se incendiar. Acompanhe o meu raciocínio. Agora que Deus faz uma aliança com este homem, Deus dá provas e começa a prová-lo mais ainda. Ele não tem um filho. Sabemos que o filho da promessa vem quando ele já tem 100 anos de idade. Quando este filho nasce, o Senhor dá a ele um riso, dá a ele uma alegria. É deste filho de Abraão, estou falando de Isaac, não de Ismael. De Isaac nasce Jacó, ou melhor, o seu filho, o seu rebento, neto de Abraão. E de Jacó vem os 12 filhos que compõem as 12 tribos de Israel.
Israel. Quando o Senhor levanta a sua tribo e coloca eles como uma nação, o Senhor começa a testá-los na terra do Egito. São 430 anos lá naquela terra, aprisionados, 430 anos comendo daquilo que aquela terra produzia, 430 anos comendo cebola, pepino, bebendo daquelas águas barrentas do rio Nilo, comendo a lavagem que sobrava da mesa dos faraós. Mas mesmo assim, havia um grupo dentro daquele povo de quase 2.710.000 almas que não se curvava diante dos deuses do faraó. E são esses que conquistam o coração de Deus, até que Deus levanta no meio dessa nação um homem por nome Moisés, e dá a ele a graça de ser o grande líder que vai arrancar o povo do Egito e provocar o grande êxodo. E quando esse homem consegue tirar o povo daquela terra, no meio do deserto, o Senhor fala com ele várias vezes. Existem várias audiências. Em uma audiência de Moisés com o Senhor, que durou 40 dias e 40 noites, o Senhor dá a ele tábuas da lei. Quando ele desce daquele monte e vê os homens adorando o bezerro de ouro, o Senhor pede para que ele volte para o monte. Ele quebra as primeiras tábuas, e mais uma audiência de mais 40 dias e 40 noites, e o Senhor dá a ele novas tábuas. Junto com essas novas tábuas, o Senhor dá a Moisés uma direção. O Senhor, por piedade, deve ter falado com ele: Moisés, o meu povo passou quase 5 séculos na terra do Egito, e parece que 500 anos foi o suficiente para eles perderem a direção da adoração. Vendo o povo do Egito adorar os seus pseudos deuses, Marduk, Azera, Astarote, Baal e tantos outros mais, vendo que esses deuses tinham casa, vendo que tinha uma direção, o templo de um ficava ao norte, o outro ao sul. Quando eu tirei o povo do Egito, eles estão no meio do deserto, na península do Sinai, eles não sabem para onde adorar, eles precisam de algo onde eles possam fincar a fé deles. E para não destruí-los, eu te dou um modelo do céu: faça para mim um tabernáculo. E quando o Senhor dá a direção para Moisés construir o tabernáculo, que é uma réplica fidedigna daquilo que tem no céu, Moisés vem construindo com o povo. Após o tabernáculo estar construído, preste atenção, do meio das 12 tribos, o Senhor escolhe uma tribo para ser a sua tribo sacerdotal. E essa tribo sacerdotal tem nome: tribo de Levi. Qual é o nome que eu disse, igreja? Pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Acotovele o seu irmão de novo. Mas tem gente que nem se mexe. Acotovele o seu irmão, vai lá, assembleiano. Diga para o seu irmão: você conhece a tribo de Levi? Diga: se não conhece, prepare para conhecer, porque você é herdeiro dessa tribo. É a tribo dos adoradores. É a tribo daqueles que não tem vergonha de adorar a Deus de manhã, de tarde, de noite. É a tribo que adora a Deus com a boca, com os pés, com as mãos, com o corpo. É a tribo que sai da terra quando é preciso e traz o céu para a terra quando é preciso. Eu quero saber se tem alguém aqui que ainda é um adorador de verdade. Tem? Então dê mais um grito de glória aí, por favor. Isso, está começando a esquentar. Agora imagine você que esta tribo de Levi, o Senhor os separa em 4 grupos. Quantos grupos, igreja? Da tribo daqueles que nasciam levitas, o Senhor escolheu 4 grupos, porque a tribo de dos levitas torna-se uma tribo especial. A tribo de Levi torna-se uma tribo diferenciada, porque eles vivem para trabalhar com o Senhor dentro do seu tabernáculo. Eu descobri que a tribo dos levitas, ou os levitas em si, eram separados em 4 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos levitas natos, aqueles que nasciam com o sangue dos levitas, aqueles que vinham daquela herança digna que o Senhor disse que ele era a própria herança dos levitas. E olha que coisa linda, bastava ser levita de sangue para você poder caminhar e perambular por aqueles alpendres do sagrado templo. Nenhum daqueles da tribo de Israel podiam fazer isso, mas os levitas tinham a chancela, tinham a promessa e a marca. Eles podiam caminhar ao redor do santuário, mas também parava por aí. Para subir a escadaria do átrio, não bastava ser levita, tinha que ser um levita preparado, que estudava dos 5 anos até os 13 anos de idade as sagradas escrituras por Moisés, agora escrita, as sagradas escrituras que continham o Pentateuco que estava sendo escrito naquele tempo, e o livro dos próprios Levíticos. Imagine você que a criança preparada para isso, quando atingia a idade de 18 anos, chegava a subir a escadaria do templo, e na escadaria do templo era consagrado a levita mor, ou seja, ele ia além do sangue, era um levita escolhido, e ele então, quando entrava no átrio, dedicava-se ou à música, ou à sacracidade da pia de bronze, ou como um escriba e escritor. Então, não bastava ser levita para ficar tão próximo do Senhor, tinha que ser um levita dedicado. Essa é a segunda graça. A primeira graça são os levitas de sangue, o segundo são os levitas mor. Mas uma vez que a pessoa chegava no átrio, ela olhava para o segundo compartimento
compartimento do templo, que era o lugar santo. E lá no lugar santo havia pias, ou melhor, havia ali naquele lugar altares de sacrifício, o menorá com as suas lâmpadas acesas, a mesa do pão da proposição. E olha que lindo, mesmo sendo um levita mor, não podia se atravessar para o segundo nível, tinha que se preparar para isso. E aí então o menino estudava de 18 a 30 anos de idade, e quando chegava a idade de 30 anos ele tinha a certeza de que ele então poderia estar ali, porque aí ele era consagrado a sacerdote, e o sacerdote rompia o átrio e entrava no Santo dos Santos. Mas também quando chegava no Santo dos Santos havia uma barreira, ou melhor, no lugar santo havia uma barreira que era um véu chamado véu do templo, que pesava 1 tonelada. Este véu separava os homens daquilo que era mais sagrado em Israel, que era uma tal arca da aliança que Deus deu a Moisés para construir, algo que representava o trono daquele que está sentado entre os querubins. A arca da aliança não era apenas uma caixa de madeira pintada de ouro, a sua tampa era toda sagrada, era um propiciatório feito de ouro batido, com 2 querubins sobrepostos em suas asas, ou seja, era aquilo que Moisés enxergou no céu como sendo o trono de Deus, porque Deus se assenta entre as asas dos querubins. Todavia, para entrar atrás daquele véu, não bastava ser levita, não bastava ser levita mor, não bastava ser sacerdote, a pessoa tinha que ter um nível maior, que era o sumo sacerdote. Repita comigo: sumo sacerdote. Não ouvi, eu acho que eu ando meio surdo, diga de novo. Sumo sacerdote. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? O que é que isso tem a ver com línguas estranhas? Calma, que você já vai entender. Imagine você agora, que somente um homem podia atravessar aquele véu do templo, e ao atravessar o véu do templo, e colocar o sangue nos 4 cantos daquela arca, dar 7 passos para trás, isso vestido de uma indumentária completamente sagrada, que deixava todo o seu corpo coberto. A única parte do corpo do sacerdote que ficava descoberta era a palma de suas mãos e o seu rosto. Todavia, as suas mãos vinham manchadas em sangue, e o sangue era uma espécie de proteção para as mãos, e o seu rosto era fechado com aquela barba e parte da mitra que caía sobre as suas orelhas. O corpo do sacerdote era fechado ao entrar dentro daquele lugar, mas uma vez que ele ali dentro entrava, ele estava diante daquele que fez os céus e a terra. Nós conhecemos por inferência e por experiência bíblica que Deus descia naquele Santo dos Santos apenas uma vez em cada ano, e quando o Senhor descia, havia uma comoção e um temor sobre o povo. Também pudera, só um homem podia chegar ali. Olha que equação linda o Senhor me deu agora. Milhares de levitas podiam caminhar ao redor do templo, algumas centenas podiam ir ao átrio, algumas dezenas iam ao lugar santo, mas só um chegava no Santo dos Santos. Será que a igreja entendeu? Eu vou repetir: milhares podiam ficar ao redor do templo, mesmo sendo especiais, mas só algumas centenas iam até o átrio. Dessas centenas, algumas dezenas chegavam até o lugar santo, mas só um chegava no Santo dos Santos. Eu abro um parênteses aqui no meio dessa pregação, porque o Senhor me tocou para perguntar a esses que aqui estão nesse centenário das Assembleias de Deus: você está satisfeito com o que tem daquilo que nós chamamos de carisma e dons do Espírito? Você está satisfeito com a vida pentecostal que você tem, com esta vida domingueira que você se prepara no domingo com aquela roupinha de ver Deus, senta nos bancos da sua igreja, abre a harpa cristã, ouve uma palavra, ouve uma pregação e daqui a pouco volta para sua casa? Ou você é um daqueles que, como quando novo convertido, tem sede, tem fome daquilo que é sobrenatural? Ou você é um daqueles que cresceu como eu, lendo livros e ouvindo pregadores que incendiaram meu coração, e que todos os dias ao ver diz assim: Senhor, eu quero chegar lá, eu quero estar mais perto de Deus? Eu gostaria de saber se existe alguém aqui que gostaria de ir onde ninguém foi ainda. Tem alguém? Então dá mais um grito de glória. Imagine você que milhares podiam estar perto, centenas estavam um pouquinho mais perto, dezenas se aproximavam, mas só um ficava cara a cara com Deus. E me subiu um arrepio pelo alto da coluna aqui. Imagine você saber que é o único homem em Israel que pode ficar face a face com Deus, ouvir a voz de Deus, porque depois que Deus descia naquele lugar, sentiu o perfume do sangue, analisava o sacerdote dos pés à cabeça, que estava 7 passos atrás de Deus, o Senhor abria a sua boca e dizia: avise ao povo que haverá um ano de paz, haverá um ano de prosperidade, haverá um ano de cura. Esse ano eu estarei no meio do meu povo.
Aleluia. Quando eu era menino, pastor Jonatas, lá no meio do mato onde eu moro, o professor da escola dominical uma vez foi falar sobre o sumo sacerdote. E ele disse que o sumo sacerdote, quando entrava atrás do véu do templo, amarrava uma corda na cintura dele. E procurei na Bíblia, existe. E naquele dia ele diz, isso era porque caso o sacerdote ou o sumo sacerdote morresse lá dentro, porque não podia apresentar diante do Senhor de qualquer maneira, para ninguém entrar lá, ele era arrastado para fora. Então eu comecei a estudar, e nunca na história do povo hebreu houve uma morte no Santo dos Santos. Nenhum homem era maluco de entrar na presença de Deus com a vida desconcertada. Ele passava por um crivo, por 2 crivos, por 100 crivos. Ele olhava até a ponta da unha, como o nariz estava, como estavam os seus pés, como estava a sua roupa. Ou seja, só entrava ali dentro quem estava perfeito. Pastor, e o que é que o senhor acha que era aquela corda? Eu vou dar uma explicação pentecostal. Só pentecostal entende. Tem algum pentecostal aqui de novo? Deixa eu me ver. Então abre o coração para entender. Imagine você, quem aqui já teve uma emoção forte, uma ligação que há muito tempo ninguém deu, ou uma surpresa que o coração acelera. Tem pessoas que chegam a desmaiar. Imagine você saber que no meio de milhões de pessoas, você é o único consagrado para olhar e ver Deus sentado em cima de uma arca e ouvir a voz de Deus. Imagine que daqui a pouco esse Deus se levanta e vai para o céu. E quando a essência da glória termina, sua mente começa a dizer, Deus esteve aqui. O seu corpo ainda sente a presença dele. A sua carne começa a tremer. O sacerdote não conseguia andar. Quando ele começava a tremer, aquela roupa de campainhas e romãs dos seus pés começava a bater uma na outra. A corda começava a sacolejar. Os sacerdotes que estavam no lugar santo percebiam, olhavam para o outro dizendo assim, já está na hora. O homem já está pronto e pelo jeito ele não vai conseguir andar, então vamos arrastar ele para fora. Porque era muito poder, era muita glória, era muita emoção. Lá vem o sacerdote tremendo, porque as pessoas vão arrastar ele. O meu desejo deste centenário é que Deus faça isso com vocês neste lugar, que você saia agarrado deste lugar aqui, pela glória do eterno Deus. Agora que eu cheguei nesse clímax, preste atenção. O primeiro homem é Adão. Adão é um ser inteligente. Sendo um ser inteligente, fala na língua dos seres inteligentes. Os seres inteligentes criados antes de Adão são os anjos. O Senhor conversa com os anjos no idioma do céu. Quando Deus cria o homem, qual é o idioma que Deus planta dentro dele? É o idioma dos seres inteligentes. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o primeiro idioma do homem no Éden era o idioma que os anjos e o Senhor falam. Quando o Senhor se comunicava com o homem, após a queda, Deus arranca do homem o poder de comunicação. Lembra disso que eu citei, a Torre de Babel? Na Torre de Babel, o Senhor diz, eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no original, arranquemos dele o poder de se comunicar conosco. Ali nascem as línguas humanas. Ali nascem as línguas que, a maioria delas já está extinta também, mas algumas permanecem até os dias atuais. Ali nascem as línguas da terra, porque Deus arranca do homem o poder de comunicação. É aí que Deus entra na Mesopotâmia e escolhe Abrão. De Abrão o Senhor faz vir Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os 12 filhos, dos 12 filhos uma tribo, um filho chamado Levi. Dessa tribo de Levi, milhares estão ao redor do templo, centenas no átrio, dezenas no lugar santo, mas só um no Santo dos Santos. E esse que entra no Santo dos Santos fala com Deus cara a cara. Quando Deus dá isso ao homem, o Senhor está dizendo, vou te dar um presente. Vou voltar a falar com vocês do meu idioma. Vou voltar a devolver ao homem aquilo que o homem perdeu no Éden, mas vão ter que pagar um preço. Então imagine que quando Deus dá esta unção para o homem ouvir a sua voz, no Velho Testamento, ao fazer o teste com o sacerdote, Deus começa a expandir. E Deus começa a dizer, então não é só o sacerdote, eu vou abrir alas para ver se outros vêm. E o Senhor então começa a usar profetas. Depois de ungir o sacerdote, o Senhor começa a ungir profetas. Quando o Senhor vê que funciona, o Senhor então começa a ungir reis. E no Velho Testamento, só reis, sacerdote e profetas são ungidos. Agora que temos tudo isso, atravessamos o Velho Testamento e chegamos no Novo. Quando chegamos no Novo Testamento, vem o nosso Cristo, cheio do Espírito Santo, em Lucas capítulo 4, ministrando sobre sinais, prodígios e maravilhas sobre a terra. Ao ser morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, num período de 40 dias aparece aos homens. E neste período de 40 dias ele marca uma reunião com a sua igreja ao pé de um monte. E ele diz a elas, senhoras e senhores, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
E quando esses homens e mulheres se trancam dentro do cenáculo, quase 120, a Bíblia Sagrada diz: e veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Era o Senhor dizendo: no Pentecoste eu não dou apenas um sinal, mas eu devolvo ao homem parte do poder que ele perdeu no Éden, ou seja, o poder de falar comigo no meu idioma. Queridos, isto é transcendental. Este é o maior legado que as Assembleias de Deus do Brasil têm e têm ensinado ao mundo. Qualquer homem ou qualquer mulher que se envolve com o nosso ministério, qualquer pessoa que pode ter saído da roça. Eu costumo dizer que onde eu nasci, lá na Vila Tatu, 90% dos irmãos só tinham 2 dentinhos na boca: o zagueiro e o atacante. A maioria deles era analfa de pai e beta de mãe, mas toda vez que botavam o joelho no chão, não sabiam falar português direito, mas uma rajada de línguas ininteligíveis ao homem saía de dentro deles, e isto trazia arrepios, e isso trazia força. Pastor, por que é que eu falo em línguas então? O apóstolo São Paulo sistematiza isso no verso 14 e 15. Olha o que ele diz: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora como, igreja? Não ouvi, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Está aqui o ensinamento para todos nós. Todas as vezes que você vê um cantor ir cantar, ou alguém ir pregar e falar: irmãos, fique orando em espírito. Olha a reação da igreja. É natural quase toda a igreja inclinar a cabeça e botar a mão aqui e orar em silêncio. Isso não é orar em espírito, porque quem ora em espírito, Paulo está dizendo, o seu entendimento, a sua mente não entende nada do que ele está falando. Ou seja, Paulo diz que orar em espírito, orar em línguas, é diferente de orar em silêncio com a mente. Porque aquele que fala em línguas, ele não fala a homens, ele fala direto a Deus. Olha que coisa linda. Para falar comigo, você tem que passar pelos meus secretários. Para chegar no meu gabinete em Brasília, você tem que passar por um monte de segurança e pedir entrada. Por quê? Porque eu estou na terra e sou um homem. Mas para falar com Deus, você não precisa de secretário, não precisa de subsecretário, não precisa falar com ninguém antes. O acesso está aberto. E se você fala em língua estranha, você pode falar direto no ouvido de Deus agora. Aliás, eu acho que tem gente perdendo tempo nessa manhã. Ao invés de ficar me olhando com esta cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre, com esta boca travada, essa boca de aço, essa língua de concreto e esse queixo todo travado, eu te desafio a desenterrar este dom que o Senhor te deu e a lançar línguas para o céu, porque aquele que fala em línguas não fala aos homens. O Senhor te deu um talento que só os anjos têm. O Senhor te deu um talento de falar no pé do ouvido do nosso Deus. Você sabe o que significa isso? Imagine você passando pelo vale da sombra da morte, e então querendo uma audiência com Deus. Você não precisa ir até o Vaticano, também não precisa ir até a sede de uma grande igreja. Você pode transformar o seu banheiro numa sala de audiência. Pode transformar o vaso sanitário, se a senhora estiver trabalhando em uma casa, e ao fechar a tampa e dobrar os joelhos e inclinar ali, ao santificar o lugar, o altar está preparado. E se tiver coragem de envergar uma língua estranha e começar a falar essas línguas, não tem demônio, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho capaz de parar a sua língua. Eu desafio esses crentes do centenário a fazerem um coral de línguas estranhas neste lugar. Só os batizados com o Espírito Santo, por favor, dê uma rajada de línguas estranhas neste lugar. Isso é um dom perfeito. Dias atrás, eu estava pregando em uma igreja lá no interior de São Paulo, e o culto estava um pouco difícil, estava meio travado. Sabe quando o culto não flui, não vai? Isso mata qualquer pregador pentecostal do coração. Quer matar a gente do coração? É a gente está pregando e você ficar com o braço cruzado, olhando para a gente, dizendo assim, isso aí eu já sei. E no meio daquele culto, como valente, preguei 15, 20, 25 minutos, quando de repente eu olhei para o fundo da igreja e entrou um grupo de 5, 6 pessoas. Eles chegaram, se acomodaram num canto, mas menos de 5 minutos depois eles estavam gritando, estavam glorificando a Deus, pastor Elenay Cabral. E é engraçado, esse negócio de glória a Deus pega. Pode perceber,
Sente perto de um crente gelado e você vai ver a tristeza que é, te dá angústia. Nem se você quiser dar glória a Deus você consegue. O indivíduo está tão frio que mais 5 minutos perto dele você pega um resfriado. Agora sente perto de um crente canela de fogo também. Se o gelo pega, o fogo pega mais rápido ainda. Eu aprendi isso desde criança. Agora imagine que daqui a pouco aquele grupinho começou a dar glória a Deus alto e a igreja toda olhou para eles, mas eles não se deram por constrangidos e continuaram a glorificar. Mais 20 minutos e a igreja estava incendiada. Quando eu terminei de pregar, missão cumprida, lá vem aquele grupo que chegou por último para tirar uma foto. E eu disse, com vocês eu tiro foto, faço o que vocês quiserem. Aí eu falei, vocês moram aqui perto? Porque eu tinha agenda naquela região ainda. Eu disse, vocês não podem ir lá fazer uma horinha extra na outra igreja? Que eu preciso de uma torcida organizada para andar comigo. Aí, escute, por favor, diga para o seu irmão, não se escandalize. Diga, não se escandalize. Olha o que o rapaz me disse. Pastor, vai depender do nosso padre. Vai depender do nosso padre. Eu fechei e falei, como é que é? Vai depender do nosso padre, porque ele liberou só nós 6 para vir aqui. Mas o que vocês são? Nós somos carismáticos. E eu falei, mas ele disse, não pastor, fica tranquilo que nós já assistimos o seu DVD. Nós não somos daqueles carismáticos que aprendem a falar em línguas em fitinha cassete não, viu? Nós assistimos o seu DVD, aprendemos e recebemos o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aí na hora eu falei, então por favor, fica aqui com a gente, dá uma mãozinha. Eu falei, não pastor, vocês já são mais do que avivados. Nós queremos levar esse avivamento para o outro lugar, do lado de lá. Eu fiquei assim, pasmo. Quando eles saíram eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu pregando na minha igreja, na Assembleia de Deus, e o culto travado, os crentes não davam glória. Precisou chegar um grupo aqui que para nós é estranho, que sofre nosso preconceito, e mostrar isso. Eu comecei a cavar a história do movimento carismático e descobri aqui em Rondônia, bem próximo, um grupo de meninos que escreveram para mim uma carta, que foram batizados com o Espírito Santo assistindo um DVD meu e dizendo, pastor, esta chama do Espírito é o que está escrito em Joel 2:28, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Eu gostaria de saber se aqui entre nós existe alguém que há muito tempo não fala em línguas, ou que nunca foi batizado com o Espírito Santo. Tem alguém? Tem alguém que nunca falou em línguas? Levante a sua mão para eu ver, sem constrangimento. Olhe do seu lado aí, crente. Olhe do seu lado. Eu não consigo conceber a ideia desse homem, dessa mulher estar no meio de uma fogueira santa, estar do lado de brasas de fogo tiradas do altar, e ainda não ter recebido. Toca nele, toca nela. Peça para o Senhor passar do que está em ti para ele. Cadê os pentecostais do centenário? Abre a sua boca para adorar. É uma marca, é um legado. Ninguém tira da gente. Podemos nos modernizar, podemos fazer parte da nova elite do mundo global, mas o que está em nós não pode desaparecer. Eu conclamo aqui nesta noite aos líderes que me ouvem, com muita humildade, é claro, porque eu sou ainda novo, mas eu viajei o mundo. São mais de 1.600 cidades do Brasil. Eu fiz 1/3 desse Brasil pregando a pé. Eu preguei em mais de 60 países do mundo, e em todos os lugares que eu vou, quando falamos da igreja brasileira, os olhos dos irmãos brilham e diz que aquela chama de lá pega em nós aqui. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Algumas das nossas igrejas não têm mais a alegria de buscar o batismo com o Espírito Santo. Alguns cultos são travados, alguns cultos são cheios de relicários, de costumes, de liturgias que, embora façam parte do nosso mitia sagrado, precisam ser reavaliados. Sim, eu nasci numa Assembleia de Deus cheia de fogo. Eu cresci no meio de um povo barulhento. Quando me perguntam por que eu faço barulho, eu digo, ora, eu herdei característica genética da igreja que me gerou. Quando você nasceu, você herdou característica genética da sua mãe, não herdou? Esse cabelo aí é da mamãe, essa perna torta é do papai, esse olho vesgo é do vovô. Quando nós nascemos em uma igreja, nós pegamos a característica daquela igreja. É por isso que eu amo pregar aqui em Belém, porque essa igreja que nasceu no fogo conhece o Pentecoste de perto, conhece o Pentecoste na essência. Ah, meu Deus do céu, que incendeie o Senhor a sua vida, a sua família. Eu profetizo que se Jesus não vier durante esses próximos 20 anos, esse Brasil vai pegar fogo, porque o nosso Pentecoste vai extrapolar os limites de tudo aquilo que os homens pensam. É claro, é bem sabido que existe entre nós também pessoas que já não buscam mais o Espírito Santo com a verdade, e espíritos de enganação entram no nosso meio. Pouco tempo atrás eu pregava em uma igreja, e no fim do culto chegou um garoto em mim, todo cheio de balangandã, mascando um chiclete, falando numa gíria, e disse, pô pastor,
O Senhor pega pesado com quem está mascando chiclete no culto. Olha, o Senhor pega, mas o dono da igreja não pega. Jesus me batizou com o Espírito Santo mascando chiclete, cara. E eu olhei para ele e falei assim, de verdade? Ele disse, de verdade. Eu falei, você vai estar no culto amanhã? E ele disse, vou estar amanhã no culto. Eu disse, então faz o seguinte, senta bem perto de mim, que eu quero olhar para você, quero sentir isso, vou dar testemunho. Quando o fogo pegou no dia seguinte, a glória desceu, lá está ele falando em línguas. Eu deixei o microfone, pastor João, e desci lá. Cheguei perto dele e estou ouvindo a língua dele era mais ou menos assim, glu, 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 glu. Eu olhei e falei, espírito do peru, eu te repreendo agora. Isso não é língua estranha nem aqui, nem na Conchinchina. O meu Senhor tem muito mais do que isso para dar. Então eu quero que nesta manhã nós voltemos a buscar o batismo com o Espírito Santo com seriedade, com verdade. Agora eu concluo esta mensagem dizendo um segredo que eu também descobri nesses últimos anos. E esse segredo tem feito a diferença por onde eu tenho passado. Há muito tempo eu aprendi que o Espírito do Senhor só vinha sobre pessoas perfeitas. Quando me ensinaram a buscar o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que falaram para mim é: pare de assistir televisão, pare de ir a um campo de bola, pare de gostar de músicas e coisas mais, santifique a sua vida e busca. E eu fiz, jejuei, quase desmaiei, fiz coisas que até você duvida, mas não recebi o batismo com o Espírito Santo. E alguém chegava em mim com a desculpa: é porque não chegou a sua hora, vai chegar o seu tempo. Com o passar dos anos eu entendi porque Jesus não me batizou naqueles dias. Porque o batismo com o Espírito Santo não é para fortes. O batismo com o Espírito Santo não é para crentes santarrões. O batismo com o Espírito Santo não é para pessoas que conseguem jejuar muito e orar muito. Pergunte por quê? Porque esses não precisam de ajuda nenhuma, dão conta de ir até o fim. O batismo com o Espírito Santo é exatamente o contrário. É para quem está quase caindo, é para quem está quase deixando a fé. O batismo com o Espírito Santo não é dado por pureza de santidade, é dado por necessidade. O batismo com o Espírito Santo só é dado para aquele que tem o coração contrito, que mesmo tendo praticado coisas ilícitas lá fora, teve coragem de entrar aqui dentro. E ao entrar aqui dentro, curvou a cabeça de Jesus: me perdoa, eu sou fraco, mas estou aqui, me ajuda. É para você o batismo com o Espírito Santo. Então eu agarro o diabo pelo chifre nesta manhã, expulso esta mentira do seu ouvido. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo, queira os homens ou não, queira o diabo ou não. O batismo com o Espírito Santo é um presente para você. Se alguém concorda comigo, por favor, além de um grito de glória a Deus, fique de pé, por gentileza. Rompa a terra. Pegue na mão de quem está do seu lado. Saia da terra nesta hora. Por um momento vamos praticar o dom que Deus nos deu. Por um momento vamos praticar o talento que o Senhor nos deu. Vamos preparar o ambiente para que o Senhor tenha liberdade entre nós. Línguas estranhas não são apenas um sinal, é devolução do poder que o nosso primeiro irmão tinha, Adão. Nosso pai tinha o poder de falar com Deus na língua dele. Fale agora, fale em nome de Jesus. Fale com Deus no idioma dele. Rompa os céus, rompa a terra, rompa a atmosfera, rompa o cosmos. Fale com o Senhor no idioma dele. Eu conclamo aos crentes batizados com o Espírito Santo para falarmos com Deus na língua dos anjos agora. Enquanto você ora, cadeias caem, portas se quebram, janelas são escancaradas. Enquanto você ora, o diabo bate em retirada. Eu profetizo e termino que o Senhor está visitando a sua casa nesta hora, está visitando o seu trabalho. Haverá uma repartição entre dois tempos, antes do centenário e depois do centenário. Haverá um tempo de tanta glória na sua vida que você vai ver o céu pelo lado de dentro. Somos filhos da Assembleia de Deus, somos a geração do centenário. E quem concorda comigo, dê mais um grito de glória. Para encerrar, a mão direita erguida ao céu. Chacoalhe sua mão comigo. Faça uma tomada disso, cinegrafistas, coisa linda.
Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Todos os demônios que roubaram os dons e os talentos, eu ordeno, venha para a palma das minhas mãos. Fecha a sua mão agora. Eu vou contar até 3. No 3 você joga no chão e pisa em cima. E ao pisar em cima, abrace pelo menos 3 pessoas e diga para o seu irmão: nosso legado pentecostal não pode ser arrancado de nós. Parabéns mais uma vez, Assembleia de Deus. Parabéns aos pregadores. Parabéns a esta família linda. Você nunca mais será o mesmo depois dessa noite. 1,5. Não vamos envergonhar os nossos velhos pais. 2. A sua família sentirá uma diferença depois deste culto. 2,5. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. 2,75. Eu quero que o diabo vá se lascar no inferno, porque a vitória é nossa. 3. Jogue no chão. Pisa em cima. Abrace 3 pessoas, por gentileza. Eita caralabaçu, darabaxê, caralabaçu. Olha que barulho esse. Esse é o barulho da nossa igreja. Eu vou ministrar um louvor diante do Senhor. Quem acredita que o céu está mais perto de nós do que antes? Com essa música eu parabenizo o centenário. Eu cresci cantando essa música e regravei ela. Quem souber, canta comigo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Além do rio azul, canta comigo. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. andarão na sua luz, e as portas
jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro. Queria ouvir a igreja cantar. Tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais, nunca mais. De novo, morte e choro, nunca mais. Morte, choro, Nunca mais. tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, além do rio azul, além do rio azul. Quem pode aplaudir a Jesus, faça. Muito obrigado, pastor Samuel.